Muito boa noite, Menegatti. Boa noite, ouvintes do Rádio ao Vivo. Para todo o país, pela rede Jovem Pan Sat, são mais de 140 emissoras, 1.500 cidades brasileiras e um público de 25 milhões de ouvintes. Em qualquer ponto do planeta, pela internet, o som digital através do nosso portal www.jovempan.com.br. Menegatti, eu estou folheando aqui um livro lançamento agora da editora Globo, o Livro da Alma, de Avicena. Menegatti, ouvintes do Jovem Pan, Avicena é um nome que muita gente até reconhece. Vamos dizer assim, ele era uma espécie de multimídia, ele era tudo, foi médico, foi filósofo, exerceu tantas funções num tempo muito lá atrás. Nós vamos conversar agora exatamente sobre Avicena e o Livro da Alma, com o professor Miguel Atier Filho, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, professor de filosofia árabe e também da história do pensamento. Professor Miguel Atier Filho, muito obrigado pela participação. Boa noite ao senhor. Boa noite, Fernando, e a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Professor, será que eu exagero dizer que Avicena foi um homem multimídia do seu tempo? Não, eu acho que é uma boa maneira contemporânea de se referir a um tipo de saber universal característico do período, né? Não só ele, mas uma série de outros pensadores tinham o saber como uma grande unidade de conhecimento dividido em várias áreas e, portanto, ser filósofo era conhecer o princípio de todas as ciências, o princípio do homem, do cosmos e da sociedade. Enfim, o que seria hoje uma multimídia mesmo. Certo. Professor, que época que ele viveu? Qual o século de Avicena? Avicena nasceu no calendário dos cristãos em 980 e morreu em 1037, né? Então, na passagem do século X para o século XI, ele nasceu na região da antiga Pérsia, já então dominada pelos árabes, né? E, portanto, ele é persa de nascimento e árabe de língua, né? E muçulmano de religião. E de profissão, médico, como você disse, astrônomo, matemático, vizir na política, um homem de largo costado, né? A grafia do nome dele, Avicena, essa grafia é muito semelhante à nossa grafia. Era essa a grafia dele? Não, o nome dele mesmo é Ibn Sina, não é? Ibn é o nome tradicional dos árabes, filho de, né? Sina. Mas na transmissão da pronúncia na Península Arábica, geralmente o B dos árabes foi trocado por V, né? Assim, Ibn Sina virou Avicena, Ibn Rushd virou Averroes, e sucessivamente houve essa troca, né? Essa adaptação na Península Ibérica, e portanto ele ficou conhecido para nós como Avicena. Né? Avicena seria para a nossa língua portuguesa, o espanhol também é Avicena? Isso, também é Avicena em francês, Avicena em inglês, todas as línguas, ele ficou conhecido mesmo como Avicena. Né? Como é que é possível um homem com tantas atividades também escrever, professor? Ele tem uma vasta obra, né? São quase 300 títulos, né? Dos quais muitos ainda se encontram em manuscritos, né? Outros já estão publicados em língua árabe, alguns foram traduzidos para o latim no século XI, XII, né? E uma pequeníssima parte foi traduzida para línguas modernas, né? Esse livro que nós temos aí, o Livro da Alma, ele faz parte de uma obra enciclopédica com quase 12 volumes, chamada Ashifa, que significa a cura, né? Ele, que era médico, escreveu um livro, uma obra enciclopédica chamada A Cura, que não era de medicina, mas era justamente de filosofia e ciências, né? Porque achava que a verdadeira cura era a cura da alma, a cura da ignorância da alma a respeito dos princípios do homem, do universo e da sociedade, né? Portanto, ele escreveu quase 300, e essa que nós temos, o Livro da Alma, é uma pequena parte dessa obra maior, né? E que tem uma importância muito grande, do ponto de vista do conteúdo, né? Porque fala de interioridade humana, mas tem um interesse muito grande do ponto de vista histórico, no resgate da arqueologia do saber em toda a sua extensão. Tem um interesse também muito grande do ponto de vista atual, porque coloca em xeque paradigmas do mundo atual
do modo de se pensar o mundo atual, principalmente nas questões entre Oriente e Ocidente, e tem um interesse maior ainda para nós porque foi feito no Brasil, né, e dentro da academia brasileira, e que é uma contribuição de muitas mãos, né, embora eu tenha traduzido, mas sou eu também resultado de um trabalho muito grande feito pelas universidades brasileiras nesse sentido, né. Então, esse é um ponto que eu acho importante destacar, essas 4 grandes áreas de interesse da obra, né? O senhor traduziu diretamente o livro da alma da língua original ou de outra língua? Como Não, foi? não. O livro da alma foi escrito em língua árabe, não é? Em árabe. É isso. Ele é persa, escrevia em farsi, que é a língua persa, mas escrevia em árabe, que era a língua da cultura na época, não é? E escreveu em árabe, e esse livro foi traduzido uns 20 anos depois para a língua latina na Península Ibérica, e ficou em latim, não é? Até 1950, quando começaram as edições árabes, e houve uma tradução francesa feita por um tcheco, né? Então a nossa tradução portuguesa é a terceira tradução no mundo desse livro, né? A grande importância do livro é porque ele é um dos pontos centrais na formação da história do pensamento que nós comumente chamamos oriental, né? E que tem uma sequência muito grande depois de Avicena até chegar no pensamento hoje do que é o Irã, não é? E tem uma importância diametralmente oposta àquilo que nós costumamos chamar de ocidental, porque é um dos pilares da formação do pensamento da Europa a partir do século XII, né? Então, esse livro, em árabe e em latim, ele está a meio caminho, né, de duas coisas que nós supostamente imaginamos distintas e opostas, mas que no livro da alma ele tem uma característica de desmontar esses paradigmas, né? Porque seria propriamente como se fosse o que nós chamamos de um ocidental, pensando nas terras geográficas do que a gente costuma chamar de Oriente, não é? Professor Miguel, é uma grande aventura humana, não? Da cultura, atravessar todos esses tempos, os séculos, e um homem com esse brilho da cultura e do pensamento. O senhor não se sentiu também um pouco aventureiro dessa cultura nesse trabalho do livro? Sim, se eu tivesse uma imagem, é como se tivesse que escalar o Monte Everest ou atravessar a floresta amazônica, porque a aventura da tradução, infelizmente, nós não temos imagens para mostrar, não é? Mas ela é tão recheada de emoção como as grandes conquistas que a gente às vezes faz em outras áreas, né? Então, é realmente uma aventura a tradução. Eu praticamente, acho que desde que comecei a estudar o livro, devo ter levado mais de 10 anos para fazer esse trabalho, né? Então, eu acredito que ele seja uma das maneiras pelas quais nós conseguimos costurar a história do pensamento novamente, não é? A história da filosofia, a história do pensamento humano, e alterar, a partir de livros como esse, né? Alterar o paradigma que nós temos para o século XXI, no encontro de todas as civilizações praticamente. E quando a gente percorre esses livros e esses livros-chave na montagem da história do pensamento, a gente vê que os paradigmas que a gente usa hoje ainda estão muito velhos, já são muito velhos, né? Nós precisamos reformular o entendimento e para que a gente possa entender como é que foi a formação do nosso pensamento e de todas essas estruturas que nós temos hoje tão diversas, aparentemente, e tão únicas, né, em muitas vezes, né?